o que é um gadol? Gadol, em hebraico, quer dizer grande. E é muito importante para o estudante de Torá, para quem está fazendo techuvá, aprender os conceitos das palavras hebraicas, da cultura hebraica, para simplificar o entendimento, a compreensão daquilo que os textos narram dentro do próprio Tanar, dentro da própria escritura, de modo geral. E Gadol, grande, né? O que é ser grande dentro do conceito hebraico, dentro do conceito da própria Torá? E nós lembramos que dentre das 12 tribos tem a tribo de Gad, né? Gad quer dizer sorte, né? Então a palavra Gadol, dentro de uma de suas raízes, né? Gadol significa grande, Gad, sorte, e é uma palavra parente, né? São da mesma família. Então, se Gadol e Gad estão conectadas, né, pelas letras hebraicas, sorte grande, então significa que ser grande é muito mais do que ser maior, no conceito que nós entendemos, né? E nós lemos no livro de Shemot o significado de um Gadol, né? E está escrito, né, no Passuque 2, verso 10, assim: o menino cresceu, em hebraico Vegdal Haeled, e ela o trouxe para a filha do faraó, e ele era um filho para ela. E ela o chamou pelo nome de Moshe, que significa tirado das águas, né? O que é interessante nesse texto? É justamente essa frase hebraica, Vegdal Haeled, o menino cresceu. Então aqui nós encontramos aqui então a palavra Gadal, né, que é o Gadol escondido, né? Então o menino cresceu. Então aqui está falando dentro de um contexto, está falando do crescimento, né, físico de Moshe, né, que ele era pequeno, de repente ele cresceu, e a serva pegou esse menino e levou até a filha de Faraó. E ela nomeou ele de Moshe, que significa tirado das águas, né? E Moshe é um nome egípcio, ele não é um nome propriamente hebraico. Em seguida, nós lemos no livro de Shemot capítulo 2, verso 11, né, continuação. Aconteceu naqueles dias, ou seja, um tempo depois, que Moshe cresceu, né? Aí está assim: Vagdal Moshe, Moshe cresceu, e saiu para seus irmãos e viu seus fardos, aquilo que acontecia com o povo de Israel. Então, nessa fase, Moshe já era um homem adulto, ele já era um homem consciente, e ele foi ver como é que estava o povo de Israel, a qual ele era descendente. E o que é interessante é que esses textos, eles trazem a repetição, né, de Vagdal, para indicar o crescimento de Moshe, no verso 10, né, e depois o crescimento espiritual de Moshe, né? Um crescimento já assim na sua fase adulta, né? Já na sua fase adulta. Então, o que significa isso? Será que Moshe cresceu duas vezes ou esse é um outro tipo de crescimento? Então, a palavra Vagdal, ela trata, né, de diferentes tipos de crescimento, né? E esse segundo crescimento, ele é uma referência, né, ao crescimento espiritual de Moshe. No primeiro passuque, Moshe cresceu fisicamente, mas no segundo passuque, a informação que é colocada ali é que depois dele já grande, dele já ter alcançado a idade adulta, ele teve um outro tipo de crescimento. Ele se tornou um Gadol, né? Um homem de estatura espiritual
mais elevada e etc. Então esse passuco ele traz para a gente uma visão sobre quem a Torá considera um Adam Gadol, né? Uma grande pessoa, um grande homem. E quando a gente estuda alguns Midrashim, né? O Midrash, na frase Moshe cresceu e foi até seus irmãos e viu seus fardos, né? Onde afirma que Moshe olhou aquela situação do povo de Israel e Moshe sofreu muito com aquilo. Moshe chorou por ver aquela situação, né? Então, essas informações que estão conectadas em contexto e a sua representação em hebraico, né, ela nos traz à luz o que significa de fato um gadol. Para simplificar, um gadol ele é alguém dotado, alguém que tem nele próprio uma grandeza espiritual. É um indivíduo que ele entendeu, ele compreendeu que o seu destino e o destino das outras pessoas estão entrelaçados. E pobre daquela pessoa que ela, de forma egoísta, né, ela quer ter vantagem, ela quer ser melhor do que as outras pessoas, ela é competitiva contra as outras pessoas, ou seja, ela sempre tem que estar vencendo, ela sempre tem que estar por cima, ela sempre tem que ter razão, ela sempre tem que ser privilegiada, ela sempre tem que ser atendida. Na verdade, uma pessoa assim, né, que é uma pessoa egoísta, que destrói o destino de outras pessoas, ela acaba se destruindo, ela acaba se prejudicando, né? E um Adam Gadol, uma pessoa que é grande, né, de fato, é uma pessoa que é altruísta, né? Ela tem altruísmo, ela não é uma pessoa qualquer, não é uma pessoa qualquer, ela é altruísta, né? Então, a pessoa que busca o crescimento em conjunto, a pessoa que busca o crescimento de todas as pessoas ao seu redor, né, que trabalha, que coopera para isso, a Torá ela começa a chamar essa pessoa de uma pessoa Gadol, Adam Gadol, né? E não é apenas uma questão de você ter empatia pelas outras pessoas, tem que ser um ativista da felicidade e da paz alheia. Aquela pessoa que torce pelo outro, aquela pessoa que ajuda, que auxilia, que aconselha, que puxa a orelha, que critica de forma positiva. Então, é uma pessoa que participa de forma ativa em ações nas necessidades coletivas. Isso é um Adam Gadol, né? Que é diferente daquela pessoa que ela só quer receber, ela quer ser adorada, ela quer ser admirada, ela necessita da aprovação alheia. E hoje em dia nós vemos muito isso nas redes sociais, nessas pessoas que se dizem influenciadores sociais, né? Elas são totalmente necessitadas da aprovação, da visualização. Elas passam a depender de outras pessoas para serem aprovadas, né? Mas a Torá trata disso de uma forma totalmente diferente, né? E é nisso que nós temos que focar. E normalmente, por mais que na prática o destino da humanidade é um para todos nós, e as pessoas, né, tendem a se preocupar de forma superior e isolada por si mesma e não tendem a preocupar-se consigo mesmo e ao mesmo tempo preocupar-se com o próximo, é sempre somente com ela. Uma pessoa Gadol, ela é capaz de expandir seus parâmetros daquilo que define o eu mesmo. Olha que frase interessante essa, né? Vamos até repetir ela. Uma pessoa Gadol, ela é capaz de expandir seus parâmetros daquilo que define o eu mesmo. O que é eu mesmo? Será que eu mesmo é eu sozinho? Eu vivo sozinho aqui no mundo? Será que a minha felicidade, a minha alegria, o meu bem-estar, a minha segurança também não depende das pessoas que estão à minha volta? E é muito interessante eu ser uma pessoa ativista da felicidade dessas pessoas, porque se eu tenho muitas pessoas felizes, saudáveis,
em torno da minha pessoa, com certeza isso contribui para a minha felicidade também, né? Então, ter um eu maior que a si próprio não te ajuda a ser grande. Ter um eu maior que a si próprio não te ajuda a ser grande. Na verdade, nesse mundo tem diferentes níveis do eu verdadeiro. Por exemplo, quando uma pessoa casa, né, e quando temos filhos, né, quando se tem filhos, o eu agora é nós. Então, quando você se casa, o eu agora é nós. E quando você tem filho, o eu agora é nós. E quando se tem irmãos, é nós. Parentes, pais, amigos, vizinhos. É nós. E isso é expansivo, né? Então, aquelas pessoas de ego centralizador, que costumam ter limites, não é um gadol. Porque a pessoa centralizadora, ela é uma pessoa limitada. E o gadol é uma pessoa que não se limita, ela não tem limite. Ela é muito apta. As possibilidades de expansão dessa pessoa em N áreas da vida dela não tem limites. E agora existe, né? Existe um outro tipo, um outro nível, né, de ego, que é o eu egocentralizado. São aqueles indivíduos que têm o eu, né, aquele tipo de eu que apenas abrange as pessoas que interessam para ela. Muitas pessoas narcisistas são assim, né? Aquelas pessoas do entorno dela, que ela tem algum tipo de interesse, né? Ou que ela tem uma consideração diferenciada, como filhos, como pais, como marido e esposa. Isso, de uma certa maneira, é até um pouco delicado, né? Assim, da gente falar desse nível de comunhão, né? É muito especial os nossos filhos, é muito especial os nossos pais. A pessoa amada é uma pessoa muito especial, os nossos parentes, os nossos amigos. Então são pessoas muito queridas, né, que a gente faz questão de tratá-las com um certo carinho a mais. E de todo não está errado. Mas existem pessoas que, quando fazem isso, elas desvalorizam outros seres humanos. Então é o eu egocentrado. Aquelas pessoas que me interessam, que de alguma maneira me dão alguma vantagem, que seja emocional, sentimental, financeira, segurança, essas pessoas eu vou fazer de tudo por elas. Mas fora disso, eu não estou nem aí para mais ninguém. São pessoas que não conseguem ser ativistas do bem-estar, do sucesso, da felicidade, da paz, do crescimento de outras pessoas. Ela não investe muito nisso, ela não tem muito essa preocupação. E não é assim que a Torá trata disso. Abraham, nosso pai, todo lugar que ele morava, que ele acampava, que ele convivia, ele fazia questão de desenvolver a economia daquela região, torná-la próspera, fazer o bem às outras pessoas. E quando você faz isso, quando você não é um ego centralizador, e você faz o bem também para as outras pessoas, você melhora o seu ambiente, você melhora a segurança dos que você amam. E é isso que a Torá ela nos traz, né? Então, aqueles indivíduos que têm o eu, que apenas abrange o seu cônjuge, seus pais, seus filhos, fica nessa panelinha e não tem nenhum ativismo para outras pessoas, são pessoas que acabam prejudicando ela e a família dela. Né? Embora para essas pessoas, todo o seu círculo familiar, quando não lhe presta favores, ainda tem mais esse detalhe. Né? Pessoas egocentristas, quando aquelas pessoas do seu círculo familiar não a auxiliam tanto como ela gostaria, não apoia tanto, não concorda tanto, ela tende a excluir essas pessoas da sua empatia. Isso é
é uma característica natural da pessoa egocentrista. Ela trata muito bem ali quem interessa, e se alguém que lhe interessa não retorna isso, ela começa a colocar de fora de uma lista de empatia dela mesma. Então ela começa a popular de fora até os seus parentes. Né? Agora, quando uma pessoa ela caminha pela Torá, e o seu eu, ele é um eu que se expande para o nós, esse estado de grandeza de alma, ou seja, um gadol, é quando todo o meu eu é apenas em mim mesmo, então eu sou um só eu, apenas uma pessoa egocêntrica, cujo eu termina no próprio nariz. Isso é totalmente o contrário de um gadol. É o inverso de um gadol. Aquela pessoa que só enxerga o próprio nariz. Inclusive ela usa até as pessoas em volta dela para poder polir o próprio nariz dela. Vai gadol raish, né? Essa frase que a gente lê na Torá. E o homem cresceu e cresceu cada vez mais até tornar muito grande, né? Nós já lemos isso no livro de Bereshit, capítulo 26, verso 13, né? Que é mais uma referência que nós temos para entender o que é um gadol. Esse pasuk, né, de Bereshit 26, verso 13, ele começa a descrever Yitzhak. Nós falamos um pouquinho de Moshe, depois a gente vai falar mais um pouquinho de Moshe de novo, e agora nós estamos falando de Yitzhak, que é mais um exemplo que a Torá nos traz do que é um gadol, do que é um ish gadol, um homem gadol, e do que é um Adam gadol, uma pessoa gadol. Esse pasuk ele está descrevendo um crescimento de Yitzhak e Rivka quando ele se mudou para Gerar. Então Gerar é também um local que fala, que traz, que mostra a grande riqueza, o grande crescimento financeiro, a grande prosperidade que Yitzhak e Rivka eles realizaram nessa região. Este acontecimento ele ocorreu bem depois, né, de que Yaakov comprou o direito de primogenitura. Ou seja, Yaakov ainda era muito pequeno quando Yitzhak ele se mudou para Gerar e ele cresceu. E ele cresceu um Veigadol Raish, né? O homem cresceu. Essa palavra Ish e Adam, nós já estudamos um pouco sobre isso no nosso grupo no Telegram. São palavras que indicam, né, a grandiosidade espiritual de uma pessoa, o grande nível de elevação de uma pessoa. E isso também é usado como marido, né? Um grande marido, um marido amável. Então, esse acontecimento, ele aconteceu ainda quando Yaakov e Esav ainda eram muito pequenos, antes mesmo da situação da compra da primogenitura, né? E depois de muito tempo desse acontecimento, a Torá ela usa a frase Vaigdelu Haneraim, né? E os jovens cresceram. Agora está falando de quem? Está falando de Yaakov e Esav, Bereshit capítulo 25, verso 27. Agora, será que esse seria o motivo, né, do crescimento de todos eles depois dessa mudança? Agora, é muito estranho Yitzhak ele crescer depois que os filhos dele já estavam crescidos, né, já eram jovens. Então, que tipo de Vegadal a Torá está falando, né? Novamente, a gente vai entrar na questão do conceito. Por isso que eu sempre estou voltando aqui nessa palavra hebraica, né? Vegadal. A palavra Vegadal, ela não significa apenas crescer fisicamente, né? Mas sim amadurecer e desenvolver. Então, é um crescimento mais detalhado, um crescimento de essência dessa pessoa, né? Uma maturidade mesmo. E a Torá ela faz uma comparação do crescimento de Yitzhak e do crescimento de seus dois filhos nesses pasuquim. Yitzhak ele vinha de outros amadurecimentos. Desde jovem, né, ele passou por amadurecimento. Quem era o pai dele? Olha só quem era o pai dele, Abraão. Então o que Abraão ensinou para ele foi algo maravilhoso. E isso cooperou dentro do conhecimento dele.
Isso cooperou para que ele se tornasse um Veigedal. Então, Yitzhak, ele vinha de outros amadurecimentos. Então, seus filhos, a partir de certa idade, eles começam a se desenvolver como Gadolim, como grandes. Cada um como um Gadol. Yaakov de um jeito e Esav de outro jeito, né? E ambos a sua maneira, a sua tendência, as suas escolhas. Mas à medida que eles atingiram maturidade, né, aos 15 anos, então eles começaram a desenvolver personalidades únicas, né, e a seguir caminhos diferentes, caminhos muito diferentes. Então, quando a gente volta para Moshe, lá no texto de Moshe, Vaigdal Hayaled, né, e o menino cresceu e foi levado para a filha do faraó, aqui nós temos uma descrição, né, para a gente poder entender melhor essa frase, Vaigdal Hayaled, nós temos uma descrição do desenvolvimento físico de Moshe. E logo em seguida nós temos Vaigdal Moshe, é outro crescimento, né? Esse é o crescimento espiritual, da essência, da elevação de Moshe, que é exatamente o momento, né, que ele fica curioso, então ele vai sair para ver os seus irmãos israelitas. Aqui ele já era um homem feito. E aqui começa o momento do altruísmo de Moshe, né? Isso demonstra o seu crescimento como Gadol. É quando o seu eu, ele se expande ao modo coletivo, né? E ele deixa de ser apenas ele mesmo para ser, ele deixa de ser o eu para ser a nação de Israel, que é o que todos nós devemos fazer. Em vez de ficar no exilicionismo, no exclusivismo, no achismo, eu não gosto de fulano e beltrano porque eu não entendo, eu não concordo. Mas a pessoa nunca procura ir lá e ajudar a corrigir, a explicar, a se orientar, a tirar dúvidas, a modificar essa ideia de contrariedade contra outra pessoa. Então elas não se aliam, elas não andam em comunhão. Que até foi o caso de Yaakov e Esav. Cada um foi Gadol para um lado. Cada um cresceu para um lado diferente. Cada um amadureceu para uma direção e não tem como se misturar esses dois. Mas as 12 tribos de Israel, por mais que tenham diferenças, o nosso caminho tem que ser o mesmo, não interessa qual tribo. Agora, por que essa divisão toda? Será que não está meio parecido com Yitzhak, Ismael, Yaakov e Esav? Está mais para esse tipo de tribo do que para 12 tribos de Israel, né? Mas voltando a Yitzhak, o Vaigdal Haish, e o homem cresceu, Yitzhak, então ele entra em uma nova fase. Em uma nova fase em sua vida, né? E ao contrário de Moshe, que é descrito como Yeled, né, menino, uma criança, ou Esav e Yaakov, eles são descritos como Na'arim, jovens adolescentes. Yitzhak, então, ele é chamado de um Ish, né, de um homem adulto, um homem maduro, e ainda continuava a crescer. Agora, como que uma pessoa, depois de adulto, com mais de 40 anos, mais de 50 anos, continua crescendo? Que tipo de crescimento que é esse? Que é o que a gente está aqui buscando entender. Além disso, a palavra Ish, né, no hebraico, ele traz a ideia de uma pessoa de grande importância para outras vidas, né? Como é o caso de um marido, né? A gente até costuma brincar com a palavra Ish e com a palavra Baal, né? O que o homem é para a sua esposa, né? Um homem. Ele pode ser um Ish, como ele pode ser um Baal, né? Um Baal, ele vai ser um senhor, um proprietário. E Ish é um marido, aquele marido amoroso, aquele marido compreensivo, porém que traz segurança, que traz a questão do homem, né, ser um provedor para sua esposa. Então, Ish no hebraico traz a ideia de alguém que dá grande importância para outras vidas, né? Agora, Yitzhak,
ele era um ish, ele era um homem de grande importância e caráter ainda maior. Né? Ele estava disposto a morrer se necessário fosse no altar de Elohim. Quem não lembra da Akedah? Olha que tipo de homem que era Jacob. Ele estava disposto a morrer no altar de Elohim. Que tipo de homem é esse? Entregue, dado ao Criador. A vida de Isaac, ela foi muito oculta quando a gente estuda, quando a gente lê. É uma das histórias mais curtas, né, que tem na Escritura. E ele é uma pessoa que teve poucos contatos com a humanidade. Né? Mas todas aquelas pessoas que viviam ali junto a ele, eles recebiam muito da alma dele. Muito da alma dele. Então, Isaac é uma pessoa muitíssimo importante. É muito interessante você compreender a essência de Isaac, sorriso, da alegria. Né? E a gente vai vivendo nesse mundo e todos nós crescemos em algum ritmo, com algum tipo de mérito, com um ou com outro mérito. E para alguns, esse crescimento ele é apenas para alcançar a velhice, sem somar muito em sua alma. Então tem pessoas que se desenvolvem em muitas áreas da vida, mas a alma dessas pessoas, elas não têm crescimento, elas não têm elevação. Então esse não é um gadol. Ela pode ser pós-graduada, mestrada, ela pode conquistar muitas coisas, ir na lua, ser o melhor jogador de futebol do mundo, o homem mais rico do mundo, o homem que mais cria coisas no mundo. E mesmo assim pode ser uma pessoa que nunca vai ter um crescimento espiritual. Outras pessoas crescem como almas humanas, aproveitando novas experiências para se tornarem pessoas cada vez melhores. E isso é o que nós chamamos de gadol. Então, assim, quando a gente falar o que é um gadol, né, a gente vai ter mais ou menos, né, que isso aqui é só um básico mesmo, a gente vai ter mais ou menos a ideia do que é um gadol. Mas um gadol elohímico. Né? E que o Kadosh Baruch Hu abençoe a cada um de vocês com muita kedushá, com muitas shalomot, com muitas refuot, e até o nosso próximo estudo de conceitos da Torá. Todá. Shalom, shalom.